Exercício 36. Qual deve ser o trabalho realizado por um refrigerador de Carnot para transferir 1 joule na forma de calor? Aí no item A, de uma fonte de calor a 7 graus Celsius para uma fonte de calor a 27 graus Celsius. E aí no item B, aí ele vai dando diferentes temperaturas para o item B, C, D, né? Então se você resolver o item A, é a mesma equação para todos os itens. Então eu vou fazer isso de forma literal e aí a gente aplica para cada item, tá? Então vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho uma fonte fria, tá? Vou escrever aqui, ó. Fonte fria. Vou colocar só fria. E aqui eu tenho uma fonte quente. Um refrigerador, o que que ele faz, né? Você vai retirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente. Ele é o inverso de um motor. Então, olha só. Então, eu retiro calor da fonte fria, retiro. E como que eu faço para retirar esse calor? É mediante um trabalho realizado. Trabalho realizado. Então, aqui é o calor da fonte fria retirado. E jogo na fonte quente. Essa é a ideia, o conceito de um refrigerador, tá? Retirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente mediante um trabalho realizado. Bom, e o que seria a eficiência, então, de um refrigerador? A eficiência é quanto de calor eu consigo tirar para cada trabalho que eu faço, né? Quanto mais calor eu retiro, mais eficiente é o meu refrigerador. Então, tem isso. E a gente sabe também que, aqui, né, de conservação de energia, que o calor retirado da fonte fria mais o trabalho realizado é justamente o calor da fonte quente. Então, eu vou substituir aqui na fórmula de eficiência. O que vai ficar? Vai ficar o calor da fonte fria dividido pelo trabalho. O que é o trabalho? Se eu isolar aqui, né, ó, é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, tá? Então, só isolei o trabalho dessa segunda equação e substituí aqui. Ou seja, passei o QF subtraindo e aí substituí aqui. Só que num ciclo, num refrigerador de Carnot, um ideal, né? A gente pode obter um rendimento máximo. Então, nesse caso aqui específico do Carnot, eu sei que a eficiência do refrigerador vai ser a temperatura da fonte fria, tá? Temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente, menos temperatura da fonte fria. Ótimo. Então, essa é a equação da eficiência de um refrigerador por um ciclo de Carnot. Perceba que a única coisa que eu fiz foi substituir os calores pelas temperaturas, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas equações, né? Vou juntar. Porque ele disse, ó, no enunciado, para transferir 1 joule na forma de calor, tá? Então, ele me deu o quanto é transferido. Então, basicamente aqui, ó, o que a gente tem é o calor da fonte fria, tá? O calor que é transferido, que ele retirou. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou substituir aqui, ó. Eu sei que o calor da fonte fria, pelo trabalho realizado, é igual à eficiência. E que é, para o ciclo de Carnot, TF dividido pela temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria, tá? Então, eu igualei ó, a eficiência, que é a definição de eficiência, e aí peguei a eficiência de um refrigerador de Carnot, tá? E aí eu vou isolar o trabalho aqui, ó, que é isso que ele quer saber. O trabalho é a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria vezes o calor retirado da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Essa é a equação geral que a gente vai usar para descobrir o trabalho em cada item. Então, basta aplicar. Vamos aplicar para o item A, para vocês terem um exemplo. Então, o trabalho vai ser a temperatura da fonte quente, que é... Aí tem que tomar cuidado, porque tem que transformar em Kelvin, né? Ele disse que a temperatura é 27 graus Celsius. Então, fica 27
mais 273. Tem que transformar em Kelvin. Menos temperatura da fonte fria. O que é a temperatura da fonte fria? É 7. Então, é 7 mais 273. Tudo isso, então, vou abrir um colchete aqui, multiplicado pelo calor que é retirado da fonte fria. Ó, que é 1 joule. Então, 1. Dividido pela temperatura da fonte fria, que é 7 mais 273. Ótimo. Fazendo essa conta, eu descubro que o trabalho realizado aí pela máquina é 0,071 joules, tá? Fazendo a mesma coisa para o item B, que a gente encontra. Se você fizer a mesma coisa, só substituindo números diferentes, você vai encontrar para o item B um trabalho de meio joule. Tá? Vou colocar os valores aqui para vocês. Para o item C, um trabalho de 2 joules. E para o item D, um trabalho de 5 joules. Então a única coisa que você tem que tomar cuidado é na hora de substituir os números, para que fique tudo coerente, tá? Ou seja, aqui ele deu as temperaturas, ó, você vai ter que transformar tudo em Kelvin. Perfeito? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários, tá? Abraços e até mais.